Empate da equipe do CSA contra o time do Lagarto na partida de ida do primeiro mata-mata aí da Série D. Acho que, pessoal, é um resultado que o time do CSA tem que, na minha opinião, pelo que a gente viu em campo, lamentar. Um primeiro tempo em que o time do CSA jogou melhor, jogou muito melhor do que o time do Lagarto e não conseguiu capitalizar as chances que criou. Poderia ter saído com no mínimo 2-0 ali, ou até mais, no primeiro tempo, e a gente não conseguiu ser efetivo nas chances que a gente criou. E no segundo tempo, a gente jogou pior, a gente foi decaindo, a gente foi regredindo ao longo do segundo tempo. Ainda criou algumas chances ali, poderia ter feito o segundo gol ali no segundo tempo, mas que no final do jogo, acho que o empate, ele demonstrou um pouco do que foi a atuação das duas equipes. O time do CSA no primeiro tempo foi melhor, no segundo tempo foi pior e não teve o que eu exigi que o time tinha, o que eu falei que o time do CSA precisava. O time do CSA precisava ser o protagonista da partida. No primeiro tempo foi. No segundo tempo, o time do CSA desistiu de ser o protagonista do jogo e o Lagarto teve total liberdade para crescer na partida e buscar o empate. Então a gente acaba saindo dessa partida aí frustrado porque o time do CSA, por um erro de postura, né, acaba entregando um resultado para a equipe do Lagarto. A gente poderia ter trazido para aqui, para Maceió, um resultado muito melhor. Mas isso também não é o fim do mundo. O time do CSA tem o jogo daqui de casa para poder definir essa classificação e é aí onde a gente precisa mostrar o nosso protagonismo. No jogo inteiro, tá? Mas enfim, vamos lá falar um pouquinho sobre esse jogo. Muito obrigado pela presença aqui no nosso canal. Gente, dá o like aqui, se inscreve no nosso canal, que é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, certo? Esse apoio de vocês é importante demais. Então vamos lá. O time do CSA começou o jogo mais intenso, pressionando mais em cima, jogando mais, com intensidade muito mais alta do que o time do Lagarto. O Lagarto estava completamente perdido no primeiro tempo. A gente consegue fazer o 1-0 e mantém essa pressão ainda, podendo fazer um 2-0 ou um 3-0 ou um 4-0. Se a gente tivesse feito mais gols, né, no primeiro tempo, não teria sido surpresa nenhuma, pelo volume que o time do CSA imprimiu no começo do jogo, principalmente. No final do primeiro tempo, a gente acabou diminuindo um pouco de intensidade e o time do Lagarto começou a ter um pouco mais de espaço para jogar, mas o primeiro tempo do time do CSA, ele foi muito melhor do que o do nosso adversário. No começo do jogo, a gente inicia com o Rian Santana do lado direito, o Fabrício Bigode no meio e do lado esquerdo do Figueiredo. Eu até questionei um pouco essa situação aí do Bigode no meio, tendo um meia de articulação, o Dudu Figueiredo, podendo ser o cara centralizado lá, né? Então improvisa o Fabrício Bigode ali do lado, né? Então a gente acabou melhorando exatamente quando o time do CSA colocou o Dudu Figueiredo lá pelo meio. Inverte o Rian Santana para a esquerda, bota o Dudu Figueiredo no meio e puxa o Bigode para o lado direito. Então, quando a gente fez essas mudanças, o time do CSA melhorou muito e foi aí que a gente conseguiu fazer o gol. Gol do Camacho, né? Um cruzamento lá pelo lado direito, que ele antecipa inclusive o nosso centroavante, o Lucas Lima, né, que fez ali uma partida que teve uma chance lá no primeiro tempo, um lance lá em que ele domina, antecipa o zagueiro e tal, mas também não foi uma partida de encher os olhos do nosso centroavante, né, até ele saiu no segundo tempo, mas enfim, sai ganhando aí a equipe do CSA, mantém um pouco o ritmo ofensivo ali, mas depois de um certo tempo o time do CSA cai muito de rendimento e o time do Lagarto começa a crescer.
No segundo tempo, a gente faz algumas mudanças. Entra o Matheus Melo e o Everton Heleno. Saem o Lucas Lima, que não fez um grande primeiro tempo. E sai o Dudu Figueiredo, que tinha uma questão física dele ali também. O Everton Heleno, ele não entrou em campo, ele não entendeu fisicamente, taticamente a equipe do CSA, ele não se entendeu, ele não conseguiu se encaixar ali no jogo, né? Foi péssimo, na minha opinião, o Everton Heleno. E o Matheus Melo, ele é um cara que ele tem características diferentes do Lucas Lima. Ele não é um cara que é um centroavante, mas ele é um cara que ele tem mais mobilidade, mais movimentação. Até nisso, o Matheus Melo, ele no segundo tempo teve uma jogada em que ele conseguiu ganhar de 2 jogadores da defesa, né? Um lançamento lá da nossa zaga, ele brigando com os 2 zagueiros, ele conseguiu ganhar dos 2, bate muito bem, mas o goleiro foi melhor ainda e conseguiu evitar o gol. Seria o 2-0 da equipe do CSA, fatalmente, mas o goleiro conseguiu evitar. E aí, acho que essas 2 alterações, elas representam muito bem o que foi a intenção da equipe do CSA. O Everton Heleno no lugar do Dudu, o Moacir Júnior tem muito dessa, né? O cara que acabou de chegar, ele precisa chegar e mostrar serviço. Então ele quis colocar o Everton Heleno e aproveitou que o Dudu, ele tava voltando de lesão, não tava 100% fisicamente, precisava sair. Então ele fez ali o 6 por meia dúzia. E no ataque, ele tirou o Lucas Lima, que não estava tão bem no jogo, não estava tão participativo, e colocou um jogador que podia ser mais participativo. E pelo que o time do CSA propôs no segundo tempo, o Matheus Melo realmente era um cara que seria mais ativo do que o Lucas Lima. Um cara de mais mobilidade, mais movimentação, de mais contra-ataque, né? Então, acho que essas 2 modificações ali foram dentro do espectro que o nosso treinador ele propõe. Mas o Matheus Melo eu nem falo tanto, porque eu acho que ele até deu a movimentação que o ataque do CSA precisava pela proposta que tinha. Mas o Everton Heleno, ele não acertou nada, né? E o Dudu era um cara que ele flutua muito melhor do que o Everton Heleno. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele antecipa, ele afunda as jogadas. E o Everton Heleno era um cara que ele só esperava a bola no pé e tentava chegar perto da área. Inclusive o Everton Heleno mesmo teve um lance em que a bola vem para a área para ele, ele sobe sozinho entre a linha da pequena área e a marca do pênalti, ele sobe sozinho para cabecear e fazer o gol do 2, né? Fazer o segundo gol do CSA, e ele cabeceia totalmente errado, ele não acerta o cabeceio. Velho, o Everton Heleno parecia hoje um jogador extremamente fora de forma e fora de ritmo de jogo. Nem parece que ele estava jogando o ano inteiro. A gente trouxe aqui a informação que ele jogou 25 partidas, né, nessa temporada, ou seja, ele é um jogador que ele está bem fisicamente, está inteiro fisicamente, mas o jogo que o Everton Heleno fez me parece um jogador que ele está completamente fora de ritmo, completamente fora de forma. É impressionante, cara. Como é que esse cara conseguiu ter destaque nas equipes em que passou? Né? Então, assim, espero que nas próximas partidas o Everton Heleno consiga, no mínimo, fazer jogos aceitáveis, porque o jogo de hoje foi ridículo. Parece um cara que ele só jogou no ano passado, parece um cara que tá completamente acima do peso e, aparentemente, pelo que a gente viu nas imagens, ele parecia sim acima do peso, parece um cara troncudo, abarrotado, enxertado ali, velho. Pelo amor de Deus, velho. E foi mal, foi muito mal o Everton Heleno. Então, isso, assim, cara, pra mim até traz mais dúvidas sobre essa contratação do que acertos, né? Porque eu dizia, velho, ao invés de contratar um jogador que jogue ali na faixa central, que a gente já tem 3 volantes, a gente já tem Kailan, Camacho e Fabrício Bigode de volantes, e no meio a gente tem Dudu Figueiredo, a gente tem Matheus Melo e a gente tem Ronaldo Mendes, são 3 em cada posição. Trouxe mais um, que a gente não sabe se ele joga de meia ou se joga de volante. Jogou de meia, jogou mal. É melhor trazer um ponta, porra. É melhor trazer um ponta. E aí trouxe o cara, bancou o cara, o treinador falou bem do cara e o cara foi essa porcaria que foi no jogo de hoje. Não acertou nada dentro de campo o Everton Heleno. E aí? Vão bancar o cara?
Então que o cara jogue bola. Senão, meu amigo, a gente vai cair em cima mesmo. Beleza? Mas enfim, gente. No segundo tempo, a mudança de postura da equipe do CSA foi algo bem chato, bem ruim. O time do CSA abriu mão da posse de bola e exatamente com as mudanças que eu falei, né, a colocação do Matheus Melo ali na equipe, fez com que o time abrisse mão da posse de bola, abrisse mão do jogo e deu a bola no pé do Lagarto e buscou alguns contra-ataques. Isso poderia ter funcionado se o Matheus Melo tivesse feito aquele gol que eu citei num contra-ataque, se o Everton Heleno também tivesse aproveitado aquela cabeçada, isso teria sido bem aproveitado. Mas isso deixou o jogo perigoso, né? E o time do CSA, eu acho que tinha qualidade para controlar a partida, ao invés de abrir mão de jogar. Acho que tinha qualidade para controlar o jogo com a bola no pé. Abriu mão disso no segundo tempo. E a gente pagou caro. Porque tomamos um gol ali que não era para ter tomado. Né? Aquele gol ali, velho, foi de aquele gol ali foi exatamente porque o time do CSA deixou de jogar. Certo? O time do CSA deixou de jogar, esqueceu o jogo e deu a bola para o Lagarto e ficou só esperando um contra-ataque e só esperando que o Lagarto não conseguisse jogar. E aí a gente deu tanto campo que os caras conseguiram achar uma jogada para fazer o gol. E aí a gente acaba trazendo para Maceió um resultado que não é de todo ruim, mas poderia ter sido muito melhor. A gente poderia ter ganho esse jogo. A gente poderia ter ganho esse jogo com um placar até mais elástico. Sabe? E a gente não conseguiu. Então, assim, acho que o time do CSA, fazendo um resumão, no primeiro tempo, fez uma boa partida, mas falhou em não matar a partida, porque poderia ter saído com mais de 2 gols. Né, 2 gols ou mais até, né? Então isso teria trazido uma tranquilidade muito maior para a sequência. E no segundo tempo o time do CSA esqueceu de jogar bola, né? E achou que não precisava mais jogar bola e toma um empate que poderia ter sido até pior, né? Poderia ter tomado até outro gol pela postura do time dentro de campo. Então assim, esse jogo ele é bem frustrante de uma maneira geral, certo? Acho que a gente poderia ter tido um resultado muito melhor, mas o empate traz pra gente a possibilidade de aqui em casa jogar sem a necessidade de ter que fazer mais de um gol. A gente joga em casa tendo que ganhar, simplesmente. Então vamos que vamos, porque o próximo jogo é que é o jogo definitivo. É o jogo que vai definir a nossa vida ou morte, espero que vida, né, na Série D do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, gente, o resultado, pra mim, ele é frustrante. Mas vamos ter que resolver essa bronca aqui em casa, né? Sábado que vem estaremos lá no Trapichão pra gente poder disputar aí essa classificação. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo no nosso vídeo de hoje. Tamo junto, até a próxima e valeu!